Nós mostramos ontem aqui no Jornal do Meio-Dia que os mato-grossenses começaram 2018 pagando cerca de 100 milhões de reais em impostos por dia. O assunto causa revolta na população que não entende para onde vão esses recursos. E é para falar sobre este assunto que está aqui no Jornal do Meio-Dia o advogado especialista em direito tributário, Carlos Montenegro. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Espero contribuir com as informações. A arrecadação de impostos, ela aumenta tanto no plano federal como no plano estadual, mas aqui no estado, por exemplo, tem uma crise financeira muito grande. Na avaliação do senhor, é um problema de gestão? Na verdade, o aumento da carga, ele tem aí diversas razões, né? Tivemos aí o refis de final de ano, né, que muita gente acabou aderindo, principalmente do ICMS. Uma época de muito calor, onde o consumo de energia, que por sua vez tem dentro de si o ICMS, que é a maior carga fiscal do Estado, o ICMS Energia, também reflete nessa arrecadação. Então, essa análise tem que ser feita ao longo de todo um período e não apenas de um período pequeno, né? Mas esse aumento tem sido verificado ao longo do tempo. Não necessariamente um aumento de alíquota, mas um aumento de carga final, né, ao consumidor, ao empresário. O governo federal já falou em reforma tributária. O senhor acredita, então, como que o senhor avalia esse modelo tributário que a gente tem? É preciso uma reforma tanto aqui no Estado, mas uma reforma maior em nível nacional? São razões distintas, a reforma tributária federal e a reforma tributária estadual, motivações completamente diferentes. A reforma federal, ela decorre de um sistema ultrapassado, né? O Código Tributário é de 1966, a Constituição de 88, né, que estabeleceu o sistema atual, e a modernização que aconteceu ao longo desse tempo foi muito pequena. Então temos um sistema tributário extremamente complexo, difícil, com muitos impostos diferentes, né, e que acaba trazendo um custo de operação muito grande. Então a reforma tributária a nível nacional, ela está sendo proposta para que haja uma remodelação, né, um novo modelo, uma nova proposta do sistema inteiro, como um todo. Né? A reforma estadual não, ela tem uma motivação distinta. Nós temos principalmente no campo do ICMS, um ICMS tido como um dos piores do Brasil, né? Com uma legislação extremamente complexa, mal redigida, cheia de ilegalidades. Então a reforma ela vem para trazer simplificação e, mais do que tudo, segurança jurídica. O que acontece é que, por conta dessa complexidade da legislação estadual, acabam que muitas empresas acabam não pagando sequer os impostos que são devidos. Por falar na questão tributária aqui do Estado, o senhor falou aí sobre o ICMS. E tem uma discussão grande no Estado, na realidade é uma polêmica grande, que é sobre a tributação dos produtos que não são destinados à exportação, os produtos do agronegócio. A Lei Candir isenta aquilo que é exportado. Agora, muita coisa dessa produção fica aqui no Estado e acaba não sendo tributada. Tem como mudar isso? Então, mas depende de vontade política. Sem dúvida nenhuma, porque a legislação federal, principalmente a Lei Candir, né, ela estabelece a não incidência do ICMS na exportação, apenas. O comércio no mercado interno não tem essa previsão. Então, isso é visto por onde? O próprio CONFAZ, que é os órgãos, a reunião das secretarias de Fazenda dos estados, se reúnem e acabam estabelecendo essas deliberações. Então, via de regra, são normativos federais, mas estabelecidos pelo Poder Executivo a nível colegiado. Mas aí tem uma perda de receita muito grande. Sem dúvidas. Toda renúncia... Diante e de outro lado, uma crise financeira. Sem dúvida. Toda renúncia vai haver uma perda de receita. E essa é uma das questões prioritárias. Mas essa renúncia aí, eu estou falando não daquilo que é exportado, mas daquilo que fica no mercado interno. Daquilo que fica. Aí não é uma renúncia, vamos dizer assim, de ordem legal. Mas se você está isentando um produto, ou aplicando uma alíquota zero, ou reduzindo a alíquota, ou dando um diferimento, você acaba trazendo algum tipo de
perda fiscal para o Estado, que representa, na verdade, uma renúncia. Mas aí uma categoria acaba sendo beneficiada em detrimento de Mas outras. aí entra-se numa análise de objetivo do Estado. O Estado está querendo priorizar um determinado nicho, porque ele emprega ou não, então são questões aí então, que precisam ser analisadas. Esse tipo de benefício que pode ser até encarado desse jeito, causa uma insegurança não só na população, mas até jurídica? Não. É uma questão econômica ou política? Eu acho uma questão que ela é mista. Ela é uma questão que tem que ser vista sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista político. Por quê? A gente tem que analisar o que essa isenção, ou esse benefício está trazendo de retorno para o Estado. Porque o dar e não receber, para o Estado que é complicado isso. Né? Diferente da exportação, que tem regulamento próprio, esse tipo de situação tem que ser vista sob o ponto de vista estratégico do Estado. Isso está trazendo uma vantagem para o Estado? Não está. O que não podemos é pensar em estou agradando esse e não estou agradando aquele. A questão tem que ser vista sob o ponto de vista estratégico. Pro Estado, pro crescimento do Estado. Eu comecei falando, abrindo essa entrevista, falando do número de impostos que os mato-grossenses já pagaram só nesse início do ano, cerca de 100 milhões de reais. E a maioria não entende onde que é aplicado esse recurso, para onde vai, porque não vê diariamente como que a população ela pode cobrar e ela pode verificar onde estão sendo empregados esse dinheiro. Existem aí relatórios que são expedidos pela Secretaria de Fazenda, portal de transparência. O que a gente tem que ter em mente é que os tributos têm uma finalidade, que é pagar a despesa e também propiciar alguns investimentos. Né? Então, se o recurso que está sendo arrecadado não está sendo suficiente para pagar as despesas, de duas uma, ou o recurso está sendo, a carga fiscal não está sendo adequada, tem que ser maior, ou a despesa está alta. No nosso caso, maior não dá para ficar, porque o Estado não suporta mais a carga fiscal. Então, a gente tem que necessariamente falar de despesa, aonde está sendo empregado o dinheiro e como está sendo empregado o dinheiro. E o governo federal insiste na reforma da Previdência, que deve afetar e bastante a classe trabalhadora, mas não fala em reforma de privilégios. Por exemplo, os poderes constituídos gastam de forma desenfreada. A mordomia é grande, os privilégios são imensos. Pois é. Difícil, né? Muito difícil. Eu defendo, inclusive, sobre questão de planejamento de estruturação de Estado, primeiramente ser feita uma reforma administrativa até antes da tributária. Porque a tributária, ela visa o fim, a receita, o quanto você tem que arrecadar para cobrir aquela despesa. Então, precisamos antes regular nossas despesas, enxugar mais a máquina. O Estado vem interferindo muito em locais e iniciativas que eventualmente podem ser trabalhadas pela iniciativa privada. Tudo isso traz o quê? Mais custo para o Estado, mais pessoal. Então, o Estado hoje mesmo estava lendo uma reportagem que o Estado está precisando de mais 200 milhões para cobrir a folha agora do dia 10. Então, o Estado corre atrás do dinheiro para poder pagar uma despesa. Então, essa situação, ela traz o jantar um pagando limite, o almoço. Tá? É o jantar pagando o almoço. Já passamos do tempo. Precisamos tomar uma atitude. E essa atitude precisa ser cobrada pela população. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estarei sempre disponível.